Bom dia, agradecemos a presença de todos que estão nos assistindo no momento. Eu sou Jusceli, supervisora de recursos humanos da Questor Sistemas. E o objetivo do nosso debate hoje é esclarecer dúvidas e salientar pontos de atenção em relação ao e-social. A nossa mesa está composta por profissionais do mais alto gabarito, como Kátia Virmes, Mary Tafarel e Juliana Alves, as nossas analistas de e-social. Bom dia. Temos também Tatiane Golfi, a nossa especialista em e-social. Bom dia, pessoal. E Clodomir Ré, nosso diretor técnico, que irá conduzir o trabalho hoje. Clodomir, quais serão os pontos que serão abordados hoje? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a todos pela participação. Estamos falando de um assunto que está em alta no momento, que é o e-social. E a gente quer destacar os pontos de atenção que precisam ser dados ao e-social. Nesses primeiros 2 meses e meio de entrada do primeiro grupo do faseamento, a gente percebeu alguns detalhes que podem contribuir para a evolução da entrega dos arquivos, dos eventos. Então, o nosso objetivo principal é falar desses pontos de atenção. Nosso suporte, nosso atendimento, nossa equipe de analista, especialista de e-social, levantou alguns pontos que a gente vai discutir aqui. Nós da Questor estamos no projeto do e-social desde o seu início. Participamos do grupo do confederativo, do grupo de trabalho da Finacom, ajudamos em alguns pontos relacionados a layouts, estamos na produção restrita desde o primeiro momento, então o nosso software foi liberado lá na primeira versão de produção restrita. Contamos com a colaboração de vários clientes nessa fase de testes e estamos, obviamente, na fase de produção. Já passamos pela fase inicial, iniciamos agora no mês de março a fase dos eventos não periódicos. A primeira fase dá para se dizer que ela foi mais tranquila, essa segunda fase com um pouquinho mais de dificuldades. Por quê? Existem alguns detalhes, principalmente em relação a prazo, os quais a gente vai conversar durante a nossa live e vai explicar as preocupações e os pontos que cada cliente deve ter em relação a isso. O que a gente vai fazer aqui é um debate, é uma conversa entre nós aqui especialistas nesses pontos de atenção. É o que a gente vai passar para vocês, é o que a gente já pegou, a nossa vivência e é o que a gente pretende passar e que vocês tenham atenção. A partir de agora, quem ainda não entrou no e-social, que está acompanhando a nossa live, vai perceber que é necessário a atenção. Não dá para deixar para o último dia. Nós percebemos isso claramente em clientes que deixaram para o último dia e aqueles que se anteciparam, que participaram do processo da produção restrita. Então esse é o nosso formato. A gente vai fazer a questão das perguntas. Vocês podem deixar essas perguntas ou ir deixando na nossa live e assim no final a gente vai responder o que for possível. O que não for possível hoje, pelo prazo, pelo tempo, a gente responde e depois encaminha no contato que vocês deixaram com a gente, ok? Pontos que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar de saneamento de dados, um item bastante importante, necessário e que pode ser feito com antecedência, não precisa deixar para o último momento. A gente vai falar de qualificação cadastral, que é preciso também ter uma atenção. A gente vai falar de empreitada e subempreitada, ou seja, obras, né? A gente vai conversar sobre isso, porque é um ponto que também precisa de uma atenção. A gente vai falar de extemporâneos, uma palavra, quem sabe, não muito comum para muitos usuários, que é uma inovação do e-social, a gente já vai falar da dica sobre ela. A gente vai falar sobre contratos de experiência, vamos falar sobre o intermitente, a nova reforma trabalhista trouxe essa novidade, a gente precisa tratar disso no e-social. A gente vai falar de afastamentos também, as principais situações de afastamento que são eventos não periódicos e que causam hoje, no nosso dia a dia, quem já está no processo, causam bastante transtorno. Então a gente precisa ter uma atenção grande em afastamentos. A gente vai falar de certificado digital, vai falar da questão de PIS ou MIS e também vamos dar uma pincelada sobre o FGTS, que é algo diferente aí no e-social a ser tratado.
Esse é o formato que a gente vai dar para a nossa live. É assim que a gente vai tratar nesses 45, 50 minutos de conversa, ok? Então a gente vai começar falando do primeiro tema, que é bastante importante, que é o saneamento de dados, ok? É um item muito importante. Merlin, explica pra gente o que é o saneamento e qual a importância dele nessa fase inicial do e-social. Então, pessoal, assim, o saneamento de dados é uma das coisas mais importantes que tem agora no e-social, porque a gente conseguiu identificar nesses primeiros meses nitidamente quais foram as empresas que realizaram todo o saneamento de dados. Porque essas empresas que realizaram esse saneamento de dados tiveram uma tranquilidade no momento de fazer o envio. Então, lá no início de janeiro, quando as empresas entraram em produção, elas tiveram uma certa tranquilidade. Por quê? O saneamento de dados é importante para evitar rejeições de arquivos. Então, assim, a gente vai fazer todo o saneamento de dados para evitar, no momento de transmitir arquivos, que o e-social faz todo um cruzamento de informações, que vocês não tenham arquivos rejeitados. Então, é importantíssimo que vocês façam esse saneamento. Posso citar um dos cruzamentos que o e-social fez lá na carga inicial, lá no início de janeiro, que foi o confrontamento do KNAI com o RAT. Então, é importante que essas informações estejam corretas para que vocês não tenham rejeições. Outro ponto importante a estar salientando é que o saneamento de dados ele não seja iniciado quando a obrigatoriedade do e-social inicia. Um exemplo, as empresas que entram no segundo grupo. Não deixem para fazer esse saneamento de dados lá em julho. Comecem agora, o quanto antes, porque vocês vão estar tendo uma tranquilidade maior no momento de fazer o envio. A Ju agora vai comentar para nós também uma parte do saneamento de dados a respeito dos funcionários. Bom dia a todos. Então, para falar um pouquinho do saneamento de dados, o que a gente poderia estar falando? Pontos de atenção. Então, quais são os pontos de atenção que eu tenho que ter quando eu vou fazer o saneamento de dados? Um dos pontos bem importante é quanto à documentação do funcionário, os dados pessoais, o endereço. O endereço é um ponto importante, por quê? Porque ele é obrigatório o envio para o e-social. Então a gente tem que ter muita atenção quanto ao tipo de logradouro. O tipo de logradouro está na tabela 20 do e-social, então a gente tem que ver bem certinho quais são os tipos de logradouros que estão na tabela e quais eu posso estar informando para o e-social. O CEP é uma informação importante, por quê? Porque o CEP ele tem que ser um CEP válido. O e-social ele faz esse cruzamento e se o CEP não tiver certinho, vai voltar a rejeição. E vocês imaginem então, como a gente falou no segundo grupo, a gama de clientes que vão entrar de empresas é bem maior. Imagine se vocês não fizerem o saneamento de dados, como vocês vão ter que estar fazendo essa informação, ajustando o número de CEP, né? Outro ponto também é quanto à documentação. Tem alguns documentos que eles passam a ser obrigatórios quando você informar. Por exemplo, a RG. Então, a RG, se você informar um número, o órgão emissor ele passa a ser obrigatório. E assim com os demais documentação. Então, é bem importante que seja revisado os dados cadastrais, tipo de contrato, ele tem que estar certinho, informado, né? É o tipo de contrato que vai dizer de que forma que você vai enviar o teu funcionário para o e-social. Falando também um pouquinho sobre saneamento de dados, a gente pode falar do tipo de jornada. Qual o tipo de jornada que o meu trabalhador tem? A jornada está informada corretamente? A escala do funcionário, ela é uma escala variável? Gente, esses são pontos de muita atenção que a gente tem que ter para prestar a informação correta para o e-social. Então também professores, para quem informa os professores, tem que fazer essa informação corretamente. Então seria esse alguns pontos de atenção que nós temos que ter, que é bem importante. A gente verificou que os clientes que fizeram todo esse saneamento, no primeiro momento, eles não tiveram dificuldade em enviar os seus dados para o e-social. Um ponto importante também a ressaltar na explicação que a Marne repassou sobre o RAT é que vocês confiram a informação do RAT de acordo com o decreto 3048 do anexo 5. A gente teve muitas pessoas também que estavam com os RATs relacionados de acordo com o cartão CNPJ. Então, por mais que no cartão CNPJ esteja especificado diversos RAT, KNAIs, o RAT é de acordo com o decreto 3048, porque lá está o RAT tributário, está de acordo com o KNAI tributário da empresa. O que a Ju comentou também sobre as escalas dos professores,
Hoje a gente já tem a validação na RAIS, a escala do professor ela deve ser informada semanalmente. Então teve muitos pontos que a gente pegou, né, Ju, onde estavam informada a carga horária mensal do professor. Então é importante que vocês revisem esses tópicos também. Um ponto importante aqui da gente comentar em relação ao saneamento de dados, que é uma experiência que a gente já viveu nesse primeiro momento do E-Social. O evento que contém o cadastro do trabalhador ou do trabalhador sem vínculo, o S2200, S2300, eles são não periódicos, então eles podem ser enviados a qualquer momento. Não tem uma data estipulada para eles. Estão agora na segunda fase, que iniciou no mês de março. O que a gente percebeu? Que muitas vezes o cliente não está mandando o S2200, é o que acontece. E aí ocorre um afastamento, por exemplo, algumas coisas assim, e a gente precisa enviar o cadastro do trabalhador. E nesse momento ele não foi saneado. E aí ele causa um atraso no envio do evento, que é o obrigatório, porque aquele dado não foi feita a atenção que era necessária. Então a gente tem pego muito problema assim no suporte. A gente atenta para isso, que o saneamento de dados é importante por isso, porque são eventos que vão depender desse saneamento no futuro. Então a gente deixar para fazer o saneamento depois, aí tudo depende de uma informação do cliente, o cliente não está mais lá, ele não possui um contato direto com o trabalhador, e existem muitas regras de validação. A gente falou de uma teoricamente simples aqui, o CEP, né, o endereço do trabalhador, mas se ele não estiver correto, o E-Social vai rejeitar. E aí tu precisa ir atrás dessa informação. Então é esse ponto de atenção que a gente precisa dar no saneamento. A gente precisa saber que o saneamento da informação ela se faz necessário para que eventos futuros ou eventos subsequentes sejam entregues no prazo e com a qualidade que se espera, né? Então é um ponto de atenção. É importante ainda falar sobre o nome do trabalhador e também dos dependentes. O nome deles não pode ter abreviação. Então, caso alguém tenha algum cadastro dentro dos seus sistemas com abreviações, é preciso fazer esse saneamento também, ajustar, para que não esteja rejeição. Outra situação sobre os nomes é quanto à acentuação ou caracteres especiais no nome. Então, no nosso sistema, quando houver essa situação, a gente já faz a retirada automaticamente na hora de gerar o XML, ou seja, na base de dados continua com acentuação, mas os XMLs que vão enviar dos funcionários ou dos dependentes, essas acentuações e caracteres especiais não são enviados para o E-Social, justamente para evitar que vocês tenham rejeições ou pendência nos arquivos. Agora, Tati, fala para nós um pouquinho sobre a qualificação. Sim. Um ponto importante sobre a qualificação cadastral que a gente achou importante trazer para vocês é referente às gamas de atendimentos que a gente teve quando o pessoal deu o start subindo 2200 e 2300, que é o cadastro do empregado com vínculo e sem vínculo. Em virtude do não saneamento não realizado, a gente teve algumas dificuldades. Por quê? Existe uma regra de validação do NIS que a Caixa incluiu uma nova validação. Então, para essas cargas que estão subindo de funcionários que estão qualificados e estão ok, a qualificação cadastral é fundamental por isso, porque ela sobe normal, sobe bem tranquilo, vai às informações normais. Porém, a desativação de algumas informações na qualificação cadastral foram utilizadas pela Caixa Econômica para os funcionários ativos até 28/2/2018. Tá? Então, foi o último dia que foi enviado os IVs de tabela. Então, esses funcionários que foram admitidos até o dia 28/2/2018, eles não vão ter a validação do NIS e do PIS. Tá? Porém, a diferença existe nos funcionários admitidos após essa data. Então, a partir de 1/3/2018, os funcionários que foram admitidos, eles têm a validação do NIS e do PIS. Então, existe uma distinção referente a isso. Porém, a qualificação cadastral é de extrema importância, porque você vai pegar os nomes que estão abreviados, como a Merlin comentou anteriormente, então eles vão estar rejeitados. Se você fizer ela em tempo hábil, você vai ter
um delay de tempo maior para você acionar o seu funcionário, para o RH conseguir fazer uma gestão dos funcionários demitidos também que precisam da qualificação cadastral, né? Então vai ter um tempo maior. Outro detalhe é que se vocês estão necessitando fazer qualificação cadastral para funcionários afastados, neste momento não há necessidade de ter a validação dos funcionários afastados. Quando a gente sobe um evento S2200 que leva o cadastro inicial do trabalhador, ele não vai fazer a verificação da validação com o NIS e com o CPF para funcionários que carregam a tag afastamento. Tá? Então esse é um ponto, caso vocês tenham uma gama muito grande desses funcionários afastados que estão sem a qualificação e vocês não têm o contato deles para fazer essa intermediação, vocês deixam ele um pouquinho de lado e vão para os pontos mais importantes, como a Ju ressaltou, o CEP e outras informações. Na qualificação cadastral, a gente utiliza apenas 4 campos para fazer essa informação. Tá? Nós usamos o nome, o PIS, o CPF e a data de nascimento. No início, quando a gente teve a entrada dos eventos não periódicos, até as meninas podem pontuar aqui conosco, a gente teve uma distinção lá no site da qualificação cadastral. Então, muitos softwares estavam preparados para fazer a qualificação cadastral e por um ajuste realizado no ambiente, a gente teve que fazer uma reformulação das informações. Então, a gente teve que preparar de novo o nosso software para poder fazer a transmissão da qualificação cadastral por uma manutenção no site do E-Social. Tá? Então, algumas empresas estavam tentando fazer a qualificação naquele momento e acabaram tendo que fazer uma qualificação em lote, em virtude de algumas situações, por alteração do próprio site do portal. Tá, pessoal? Outro detalhe na qualificação é que ela deve ser realizada não só para os funcionários, ela deve ser realizada também para os trabalhadores sem vínculo. Então, o que seriam os trabalhadores sem vínculo? São pessoas terceirizadas que elas prestam um serviço na empresa constantemente por um prazo determinado. Tá? Então, por exemplo, essa pessoa, esse terceiro, essa pessoa sem vínculo, ela vai ter mensalmente remunerações até aquela data final. Quando ela não tiver remunerações, você vai precisar transmitir uma informação de uma rescisão para ela, tá? Do trabalhador sem vínculo. Então, tanto o trabalhador com vínculo, que é o nosso empregado normal, esse empregado nato, que a gente já vem trabalhando há muito tempo, ele é o trabalhador com vínculo. E o trabalhador sem vínculo são esses trabalhadores, não são os esporádicos, tá, pessoal? Eles são os trabalhadores sem vínculo, prestadores de serviço, mensalmente terão essa remuneração, mas não tem vínculo trabalhista com a empresa, tá? E também a gente tem os trabalhadores sem vínculo que prestam serviços esporadicamente. Então, esses trabalhadores esporádicos, esses não precisam fazer a qualificação cadastral, mas os trabalhadores que têm a qualificação cadastral, a remuneração mensalmente, esses vocês precisam ter esses dados pontuados, tá? Na qualificação cadastral. Complementando o que a Tati falou sobre a qualificação cadastral, nós orientamos então que essa qualificação ela faça parte de um checklist de vocês, que vocês acrescentem lá no fechamento da folha a qualificação. Por quê? Porque muitas vezes o funcionário ele troca de nome, ele tem alteração no sobrenome, então quando vocês vão fazer um fechamento depois, né, quando entrar os periódicos, vocês não vão conseguir fazer. Ah, mas ele está qualificado. Porém, você não fez novamente a qualificação, não conseguiu verificar se realmente essa pessoa não teve uma alteração, né? Muitas vezes a informação ela chega um pouquinho tarde, né? Dá para você conseguir fazer, então é importante vocês adicionarem no checklist de vocês a qualificação cadastral. E referente a essa validação do funcionário admitido no NIS e no PIS, é importante que vocês estejam cientes que isso é somente para vocês fazerem a transmissão do 2200. Nada impede que essa validação dos ativos até 28/2/2018, se porventura você precisar subir um evento não periódico, por exemplo, 2206, que é uma alteração cadastral, ou 2205, que é uma alteração cadastral, 2206, que é uma alteração contratual, ele vai fazer a validação. Então, essa, digamos, desativação foi apenas em específico para o 2200, tá, pessoal? Então, que é a carga inicial do vínculo. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre as empreitadas e subempreitadas, que são as obras. É um ponto relevante,
que nós percebemos nesse primeiro grupo, quando foi enviado os eventos de tabela, com relação às configurações, geram muitas dúvidas, certo? No Questor nós temos um cadastro específico para configurar essa outra empresa, essa obra ou uma prestadora de serviço. Como que funciona essa configuração e como ocorre essa informação lá para o e-social, certo? Para as obras que são obras próprias ou totais, que tem um contrato de empreitada total, de responsabilidade, essa empresa que é responsável pela matrícula SEI, ela vai cadastrar essa obra dentro do Questor como uma obra tipo CREA, responsabilidade da pessoa jurídica. E o tipo da inscrição dela vai ser a matrícula SEI. Tá? A classificação tributária dela, ela tem que ser informada como a classificação 01, que é a classificação da atividade econômica ou obras próprias ou totais, certo? Com relação às empreitadas e subempreitadas, tá? O tipo de inscrição dela também vai ser um SEI. A diferença é que essa empresa que está prestando este serviço, ela não é responsável pela matrícula, ela está executando parte de uma obra, ou seja, exemplo, a instalação hidráulica somente dessa obra. Então ela vai informar no tipo de inscrição SEI e vai estar configurando ela como uma subempreitada ou uma obra parcial. E a classificação tributária dela vai ser o tipo 2, que é subempreitada ou obra parcial, certo? Nós temos também a questão dos tomadores de serviço, né? Os tomadores de serviço não são obras, só são aquelas situações onde tem alocações de mão de obra, exemplos de empresas de vigilância ou de conservação e limpeza. Essas sim vão ter o tipo de inscrição no CNPJ, a sua configuração vai ser um tomador de serviço e a classificação tributária dela vai ser a 4, tomador de serviço. Então, atentar bastante essas configurações, tá? Existem regras de validações do e-social, essas regras estão dentro do sistema, mas, por coincidência, muitas vezes pode ser que o evento seja transmitido. Passou as regras de validações, mas pode ser que a informação não esteja totalmente correta. Então, é importante revisar, verificar se realmente é uma obra total, se a empresa é responsável pela matrícula ou se ela está executando uma parte da obra ou uma subempreitada, certo? Esse é um ponto bastante relevante que a gente percebeu nesse primeiro grupo. Isso que a Kátia pontuou, referente a ter essa atenção dele aceitar, mas a informação não está correta, né, Kátia? Vocês só vão verificar depois, quando vocês forem fazer a entrega dos eventos periódicos, porque a gente necessita informar na folha de pagamento a lotação tributária, né? E também os estabelecimentos. Então é importante que vocês cuidem se a informação está indo correta, porque depois, quando vocês forem gerar suas folhas de pagamento lá para o e-social, essas informações vão ser confrontadas. Exatamente. Lembrando que a questão da alocação tributária ela é um evento específico do e-social e ele não refere-se a um local físico, uma obra, enfim, um estabelecimento da empresa. Ele é um evento que indica a forma ou agrupamento da tributação. Então, várias obras muitas vezes estarão dentro da mesma lotação tributária, assim como vários estabelecimentos. É o que define a forma que a empresa está tributando. Então tem que estudar um pouquinho essa informação. Quando a gente vai configurar no software, lá no Questor, tem as tabelas para isso. Dá uma olhadinha no MOS, como é que funciona, entender bem essa regra da alocação tributária do estabelecimento, que é dado importante depois, no momento que a gente chegar lá nos periódicos, quando a gente vai entregar e vai gerar a nossa guia, a nossa informação de totalização de imposto, né? Ok? Então a gente vai falar um pouquinho também sobre eventos extemporâneos, a gente vai falar um pouquinho sobre contrato de experiência. A gente tem percebido alguns detalhes, principalmente em relação a esse fato, nesse momento de não periódicos, né? Então vamos explicar um pouquinho para os nossos clientes os cuidados que eles precisam ter em relação à extemporaneidade, que é aquele trabalho que a gente vinha fazendo até esses dias, né? Até o início do e-social, para quem já está no e-social, de fazer os eventos a qualquer momento, ou fazer alteração no software a qualquer momento. Isso agora no e-social existem regras. Isso depende não só do e-social, depende da cultura da empresa. A gente precisa alinhar esse movimento com o nosso cliente, a gente precisa estar mais próximo. Muitas vezes não é porque a gente tem um prazo no e-social para entrega que a gente vai deixar para fazer no último dia aquela movimentação. Então vamos falar um pouquinho desse assunto para o nosso cliente, para eles entenderem essa questão da extemporaneidade e evitar
esses problemas que a gente vem encontrando no nosso suporte. Na maioria das vezes, quando a gente vai ver, é isso. É algo que deixou de fazer 2 dias atrás e agora eu vou querer fazer. O e-social nos diz, o prazo é esse, tu tem que fazer dentro desse prazo. Vamos explicar? Então, pessoal, sobre a extemporaneidade, para muitos profissionais do departamento pessoal pode ser uma palavra já mais conhecida, tá? Mas a extemporaneidade seria o quê? Por exemplo, hoje quando a gente vai fazer um fechamento de uma folha de pagamento, no escritório de contabilidade, até numa empresa, né, na corporação, a gente faz as alterações salariais e as alterações de escala, muitas vezes elas vêm para nossas mãos, geralmente no final do mês. E a gente fazia uma alteração referente ao dia 1º lá no dia 30. Né? Então esses são, por exemplo, entregas de eventos extemporâneos. Você precisa alterar uma coisa futura, só que a gente já alterou uma informação antes. No e-social, existem 2 situações de extemporaneidade. Hoje, em produção, nós estamos trabalhando com uma regra de extemporaneidade que está previsto no layout do e-social. Tá? Então, ela não deixa você enviar nenhum evento futuro se você já enviou um evento antecipado. Por exemplo, eu vou fazer a alteração salarial da Tatiana no dia 1º/3. Porém, no dia 15/3, só que eu estou no dia 30/3. No dia 15/3, a gente mandou uma alteração de endereço para a Tatiana. Então, no dia 15/3, eu enviei um 2205 para ela, o e-social já recebeu. No dia 30, estou fechando a folha da Tatiana e ela precisa fazer essa alteração, então, no 2206, referente ao dia 1º/3. Então, eu já tenho um evento no meio, em paralelo a essa alteração, e eu preciso encaixar um evento antes desse evento já transmitido. O que o e-social vai fazer? Ele vai retornar uma mensagem de erro para vocês, de rejeição, com o código 0721, informando para vocês que existe um evento posterior e você está tentando enviar um evento no meio, em paralelo a isso, e ele não aceita, porque essa regra é a que está em produção. Nós, gestor, como participante do grupo de trabalho piloto do e-social, o GT Piloto, acredito que conhecido por vocês todos, a gente fez em janeiro uma bateria de testes sobre uma nova regra existente. Essa nova regra, ela vai permitir que você transmita os seus eventos, por mais que eles estejam no meio, em paralelo a um outro já transmitido, porém ela não foi disponibilizada ainda. A previsão da entrada é uma previsão que o pessoal do GT Confederativo nos passou e até os entes partícipes do e-social é para o dia 2/4. Então, até então, o que nós viemos passando aos nossos clientes é que nesse período trabalhem de forma cronológica. Não tentem incluir um evento antecipadamente, tá? Ou até mesmo mandar uma alteração cadastral do funcionário e depois você tentar mandar um aviso prévio com a data do dia 1º/3. Porque você não vai conseguir nesse momento, não porque os softwares não estão disponibilizando isso, e sim porque existe uma regra de validação chamada extemporânea, que antigamente, na cultura passada, a gente não praticava. Nós tínhamos a possibilidade de fazer o envio dessas informações no momento que a gente achava mais conveniente. A partir de agora, com essa nova entrada do e-social, a gente precisa mandar no momento que ele ocorrer. Claro que tem os prazos, mas eu tenho 10 dias para mandar a rescisão. Pois bem, mas o aviso prévio você tem que mandar em tal data. Então, se você mandar uma informação, uma alteração cadastral do funcionário no dia 15, você não vai conseguir informar um aviso prévio no dia 1º. Tá? Então, existem essas regras. Até que não entre a regra que nós testamos, né? Até que o pessoal do CERP, em parceria com os entes, não coloquem ela em produção, é necessário que seja trabalhado de forma cronológica. Então, todas as equipes de departamento pessoal, do RH, tem que ter uma sinergia geral com toda a empresa. Então, quando um supervisor encaminhar um aumento de salário para o RH, o pessoal valida antes qual data você quer alterar. Eu quero alterar dia 1º. Pois é, mas eu já mandei uma alteração de endereço dia 15, eu não vou conseguir fazer essa alteração. Caso você não consegue de forma alguma, não, você consegue. Porém, você precisa fazer um famoso desempilhamento, que é chamado. Você precisa excluir a informação já transmitida, enviar a informação que você precisa e reenviar a informação transmitida novamente. Tá? Isso é na regra atual.
Vamos supor que depois que o pessoal do Serpro colocar no ar aquela nova regra que eu vim falando anteriormente, como vai funcionar? Você vai fazer a transmissão, ele vai aceitar o teu aviso prévio, tá? Porém, o evento que foi transmitido após essa informação, que já estava lá, ele vai se tornar ilegítimo. Então, para você ter uma veracidade daquele recibo que você mandou por cima do outro, ó, com a nova regra que não está no ar ainda, você precisa retificar aquela informação, tá? Então, essa informação de paralelismo entre os extemporâneos, ele é um tanto complicado. A gente teve vários chamados no suporte, porque nos outros webinars, acho que quem assistiu a nossa live, a primeira que a gente falou sobre a mudança de cultura. Então, essa mudança de cultura que o extemporâneo trouxe para os departamentos pessoais e para o RH e para todas as corporações, eu acho que foi a mudança mais impactante que existiu. Porque o que o pessoal comenta é que a gente sempre conseguiu fazer dessa forma. Só que, infelizmente, agora com a chegada dos extemporâneos, a gente não consegue mais fazer da forma que vinha fazendo. Isso é uma mudança cultural, né? Exato. É o que a gente falou, uma mudança de cultura. A gestão, que também a gente sempre falou, né? A gente precisa estipular ou formatar uma gestão para essas informações de departamento pessoal. Existem regras no E-Social que a gente não consegue mais fazer como era antes. Antes eu sempre fiz assim, não vale mais. Agora a regra é diferente, a gente tem que nos adaptarmos a essa nova regra. Eu acho que um exemplo que vai ficar claro para a gente explicar aqui para os nossos clientes é a questão do contrato de experiência, que é um ponto que a gente pegou bastante atendimento nesses últimos dias, e olha que nós estamos apenas no dia 21 hoje, então é um período bastante curto, aí dá para se dizer, de não periódicos, e a gente percebeu que é um ponto que precisa de atenção por parte dos nossos clientes, né? Vamos explicar como é que é essa questão do contrato de experiência? Exato. Então vamos falar um pouquinho dessa mudança de cultura. A gente sabe que muitas vezes quando era assinado o contrato de trabalho, lá no primeiro ou segundo dia, né, o pessoal já assinava o contrato e assinava o termo de prorrogação da experiência. Por quê? Para agilizar, para dali 45 dias não precisar pegar assinatura. Então isso não pode, é uma das situações que o pessoal precisa cuidar para não estar se repetindo. Na verdade, anteriormente também não podia, mas a gente sabe que o pessoal costumava fazer isso. Então, a gente orienta que não seja mais feito isso nos contratos, né, no termo de prorrogação. Agora, no sistema, dentro do software, mudou alguma coisa? Não, dentro do software vocês continuam fazendo as admissões normalmente, já preenchendo os dias de experiência, sejam eles 45 e 45 ou 30 e 60. O próprio sistema, o nosso próprio sistema vai fazer todo esse controle. Então ele vai enviar dentro do XML 2.200 do funcionário, como se o funcionário estivesse em contrato de tempo determinado, de prazo determinado. E já vai levar o encerramento da primeira experiência, lá com a data certinha. Quando chegar no final do primeiro período de experiência, o nosso software vai disparar uma alteração contratual, a 2206, para o E-Social, informando que o funcionário está com um contrato prorrogado. Qual que é a nova data final do seu contrato? O sistema vai fazer isso tudo automaticamente, sem o usuário precisar ir lá e alterar o tipo de contrato. Isso não precisa fazer. Então, vocês continuam utilizando o tipo de contrato padrão que vocês sempre utilizaram. E o sistema internamente faz esse controle para vocês. Então, para o usuário, não alterou nada dentro do software. O que ele tem que cuidar são apenas os termos e realmente que a gente orienta o cliente a não estar pegando a assinatura antes. Por quê? Se houver uma rescisão no término do primeiro prazo de experiência, aquele documento assinado, o funcionário pode utilizar para alguma ação, alguma coisa desse gênero. E internamente no sistema, o sistema faz o controle. Vocês não precisam fazer nada sobre isso. Vale lembrar também que a nossa geração da carga inicial, agora dos não periódicos, por exemplo, onde leva todos os nossos funcionários, ela não é obrigatória fazer o envio no primeiro dia. Então, o usuário vai ter a opção, hoje eu quero fazer o envio, hoje é dia 10 de março, hoje é dia 20 de março, ele quer fazer o envio hoje, ele vai lá e dá o start. Então, no dia que ele quiser fazer isso, ele faz a geração. Caso ele não faça a geração,
da carga inicial, mas tem algum evento que vai solicitar o envio do funcionário. Por exemplo, eu vou fazer um afastamento de férias ou auxílio-doença, e ele solicite a geração inicial do funcionário, a carga inicial, o sistema mesmo irá gerar esse funcionário no evento 2.200 e também o respectivo S2230 com os dados do afastamento. Outro ponto que eu gostaria também de ressaltar, que a Marilyn comentou que a gente dispara automaticamente essa informação no software do questor. O que acontece é o seguinte: a gente trabalha para disparar essa informação com a data e a hora da sua máquina, tá? Então é importante, quem trabalha com servidores, que a data do servidor, ao momento que você acesse, seja a mesma data atual da sua estação, tá? Nessa transmissão da experiência, então, como a Marilyn ressaltou, a gente pode estar cadastrando um contrato no questor como indeterminado, né, Marilyn, como a gente vinha cadastrando. Não precisa cadastrar com prazo determinado, você cadastra indeterminado, e quem faz essa gestão pontuada pela Marilyn é o nosso software, tá? Porém, é importante que vocês tenham essa atenção. Como a gente dispara automaticamente essa informação para reduzir o trabalho de vocês, caso você precisa fazer uma rescisão para este empregado, é importante ter a pontuação das datas. Então, você perguntar para o seu cliente: olha, eu tenho 50 contratos que estão com prazo para terminar segunda-feira. A gente vai mandar a informação se termina na segunda mesmo. Tá? Então, você precisa na sexta-feira já saber se essa informação vai passar da experiência ou você vai precisar fazer uma rescisão por término de contrato. Nas mídias também, eu acredito que todos viram, né, Marilyn, teve umas pontuações sobre, mas depois que passar a segunda experiência, como que vai funcionar essa situação? Depois, quando passar a primeira, passou a primeira, na segunda a gente transmite. Quando passar e ele se tornar indeterminado, vocês não precisam fazer nenhuma transmissão de arquivo, tá? O próprio e-social, ele já entende que o empregado está por prazo indeterminado. Então, vamos supor, se vocês precisarem fazer uma rescisão por término de contrato e o funcionário já passou da data, aquela rescisão não é mais aceita por término de contrato, porque o empregado ele já está por prazo indeterminado. E aí você só vai conseguir fazer uma demissão sem justa causa, tá? Ou outros tipos de rescisão diferente de término de contrato. Por isso, da gestão das datas, como o Marilyn explanou. Como a gente estava falando também sobre o contrato intermitente. Então, o contrato intermitente, a gente precisa, além de você enviar a admissão do empregado, a gente precisa mandar a convocação do empregado, tá? Porém, um ponto importante no contrato intermitente é que você precisa primeiro admitir a pessoa para depois você mandar a convocação. Então, os dias que você tem prazo para transmitir a convocação, você tem que lembrar que por mais que você cadastre uma convocação no seu software e ele mande o 2260, que é o evento da convocação, você vai precisar ter o funcionário cadastrado no e-social. Que é a regra que a Marilyn comentou ali da carga inicial dos empregados. Então, sempre que você contratar um funcionário intermitente, você pode convocar ele desde que ele já esteja no ambiente nacional, já esteja cadastrado e registrado na sua empresa. Ele não precisa ser contratado se for convocado. Você pode ter contratação de 50 pessoas, mas nada quer dizer que essas 50 pessoas que você está admitindo agora, elas vão estar trabalhando, vão estar sendo convocadas neste primeiro momento. Elas vão ser convocadas conforme a sua demanda. Então, conforme você tiver uma demanda, você pode requisitar a Kátia, a Marilyn, a Ju, eu, para estar fazendo esses contratos de convocação. Aí, neste momento, você vai fazer a transmissão do 2260. Bom, a gente falou aqui de vários assuntos, né, relacionados ao dia a dia, ao que está acontecendo no nosso dia a dia. E aí a gente ouve uma pergunta muitas vezes no suporte: e o e-social vai dar conta de tudo isso? Vai conseguir receber esse volume de dados que todos os clientes vão transmitir? A gente está falando aqui de alguns clientes que iniciaram em janeiro de 2018, aqueles acima de 78 milhões. Quando a gente chegar lá em junho, julho, que é os demais clientes, vai dar conta? O que a gente tem de informação do Servo e dos entes partícipes do projeto é que sim,
A gente percebendo o andamento, a gente percebe que sim também. O envio, o retorno são muito rápidos. Ocorrem algumas instabilidades normais nesse início de processo, que a gente vai adaptando, vai ajustando, em conversa com o próprio Serco. Eles pontuam em alguns momentos. Então a gente tem também questões de layout que a gente ainda está melhorando e estão sendo revisados justamente esses ajustes, muitas vezes de regras de validação, principalmente em alguns campos. Então sim, o que a gente entende é que o ambiente está preparado, a gente vai poder mandar esse volume de dados. Agora é importante que o cliente também se preocupe em ter a sua estrutura física bem detalhada, bem organizada, informações, internet, informações bem guardadas, seguras, com backups, né? São orientações que a gente precisa passar para os nossos clientes. Então a gente precisa dessa atenção em relação à volumetria, ok? A questão da segurança dos dados. Sobre a volumetria, eu queria comentar umas situações. A gente teve alguns questionamentos, muitas vezes, que os clientes estavam transmitindo a informação, mas ela não estava indo. Então, o que acontece? O E-Social está recebendo uma volumetria bem grande, mas eles têm períodos de instabilidade. Por exemplo, terça-feira passada, nós tivemos um período de pico que das 10 da manhã até as 2h30 da tarde, o ambiente ficou fora. E hoje a gente não tem lugar algum para consultar se o ambiente está fora ou não. Simplesmente por grupos de trabalho que a gente formula, a gente consegue trocar informações, se está lendo para todos ou se não, nem todo mundo está conseguindo transmitir. Então a gente fica sabendo dessas informações. Na quarta-feira passada, a gente participou de uma reunião, né, onde foram apontados esses gaps que estão acontecendo. E o pessoal, os entes partícipes, eles se comprometeram em liberar em algum momento uma informação em algum portal, algo parecido ou semelhante à nota fiscal eletrônica, que a gente tenha como consultar se está transmitindo, se está lento ou se está parado. Porque o que acontece? Quando ocorrem essas instabilidades, toda a gama de atendimento recai sobre as nossas aplicações. Então, muitas vezes, vocês podem estar se perguntando, mas a aplicação do Questor não está transmitindo a informação, mas não é a aplicação do Questor. A gente trabalha em paralelo com essa transmissão do ambiente e aí os nossos atendentes, eles acabam tendo que pontuar isso com os nossos clientes. Então, sempre que vocês tiverem instabilidades, procurem verificar com o próprio suporte ou com os colegas se todos estão conseguindo transmitir, porque muitas vezes não é uma falha da aplicação, e sim é uma lentidão ou um momento que parou de funcionar o ambiente por instabilidade. Mas o pessoal do Serco é muito prontamente, eles nos atendem muito rápido, nós acionamos eles logo voltam a botar no ar essas informações, tá? Então a gente trabalha com uma parceria muito interessante com o Serco e com os entes. Assim que nós identificamos essas lentidões, nós acionamos eles o imediatamente possível, o mais rápido possível, e eles já verificam o que aconteceu e colocam no ar novamente. Tá? Então, nesse momento, vai acontecer isso, mas vamos trabalhar em parceria, vocês nos acionam, nós acionamos o certo, e assim a gente volta a funcionar rapidamente. A gente observou, então, que o maior pico de lentidão é na parte da tarde. Então, quando tem lentidão, a maioria das vezes é no período da tarde. Então, uma orientação que a gente pode estar passando é que vocês façam a geração dos eventos, né? Todo na parte da manhã. Porque se porventura a tarde estiver mais lento, tiver alguma rejeição para ajustar, então vocês têm um período maior para realizar esse ajuste ou para fazer esse envio. Então, a gente observou nesse período da tarde a maior lentidão nos dias que houve. No período da manhã está bem mais rápido, então se vocês puderem agilizar no início da manhã, no início do dia, vocês vão ter mais tranquilidade. Acho que de volumetria é isso, né? Essas são as dicas que a gente quer passar, e a gente vai para um tema agora que eu imagino já seja um tema complicado para o escritório contábil, principalmente, mesmo antes do E-Social. Sempre foi um tema de discussão, esse tema que a gente vai falar. E agora com o E-Social ele fica mais evidente, que é a questão de afastamentos.
Então, vamos dar uma explicada a todos os problemas que a gente tem detectado em relação ao afastamento. Também, já falando um pouquinho, e a gente já falou da questão do extemporâneo, né? Que é a informação fora do prazo. Esse é o grande problema, essa é a grande dificuldade. Então, é a gestão sobre essas informações. A gente sabe que não é uma questão simplesmente lá do escritório, ele vem desde o trabalhador com o cliente, do cliente para o escritório para o e-social. Nós vamos dar uma explicação sobre isso. Certo, então, pessoal, em relação aos afastamentos, tá? Uma situação bastante comum que ocorre é em relação às situações de auxílio-doença e acidente de trabalho. Muitos atestados, quando o pessoal lá do departamento do pessoal, funcionário vai lá e entrega, ele está com um prazo indeterminado, ele não tem os dias de atestado destacado pelo médico pela situação do auxílio-doença ou acidente de trabalho, que provavelmente vai ser encaminhado para o INSS, tá? Nós temos dentro do 2230, com afastamento temporário, um grupo chamado de informações do atestado. Este grupo ele é obrigatório quando a situação do afastamento é auxílio-doença ou acidente de trabalho. E existe uma tag que é obrigatória, que é a quantidade de dias concedidas pelo médico. Então, essa informação, a partir de agora, quando o departamento pessoal se deparar com atestado, onde não tem uma data final ou não tem uma quantidade de dias de atestado, é importante orientar o funcionário a retornar e orientar a trazer sempre já com a data. Tem que ter uma data de término, tem que ter esses dias para que seja informado nesta tag, certo? A partir de agora também tem um prazo para estar enviando esses atestados, certo? Essas informações de afastamento lá para o social, tá? Para auxílio-doença e acidente de trabalho, a gente tem um prazo de 7 dias para estar enviando. Então, anteriormente se entregava o atestado ou no momento do fechamento da folha, né? Ou muitas vezes ainda mais adiante. Então, agora a gente tem que atentar bastante essa data, tem que vir o quanto antes, porque tem um prazo de envio para ele estar gerando essas informações e enviando lá para o social. Então, bastante importante essa situação. Outro ponto importante também que nós verificamos é quanto à gestão do certificado digital. Como todos nós sabemos que os XMLs são todos assinados por um certificado digital, é importante que vocês se atenham à data do prazo final desse certificado digital. Então, ele vai acontecer, em algum dia ele vai expirar, tá? Então, vocês precisam se ater a isso. Por exemplo, para os clientes gestor, a gente tem um módulo CND, que ele faz toda a gestão do vencimento desses certificados. Então, é importante que vocês vão até o CND, façam o cadastro desses certificados, tá? Para que vocês já tenham uma forma de vocês fazerem esse controle. Por exemplo, se o meu certificado vencer amanhã e eu tenho informações para mandar amanhã e o cliente não me trouxe o certificado ainda, infelizmente vocês vão ter que passar a fazer uma procuração, tá? Caso vocês tenham essa gestão desse certificado digital, vocês já podem se atentar antes a data que vai estar vencendo essa informação, tá? Ok, pessoal, a gente está chegando próximo ao final e a gente vai falar do nosso último tema da live, não menos importante de todos os outros que a gente já comentou, considero, quem sabe, um dos mais importantes, porque é uma novidade também que vem com o e-social, que é o FGTS. A Tati vai fazer uma explicação para a gente. Ela participou da reunião semana passada sobre o novo modelo do FGTS e vai fazer uma explanação sobre essa nova obrigação, que não é nada diferente do que a gente vai fazer no e-social em termos que a gente fazia em termos de FGTS, mas há uma diferença na forma da entrega ou da geração da informação, né, Tati? Então, pessoal, o FGTS ele vai ter um portal para você consultar as informações. Então, esse portal já está pronto, não está publicado ainda, mas está pronto. Então, no portal do FGTS, você vai conseguir consultar todas as informações. Por exemplo, se você pagou uma guia maior, você vai consultar o saldo que você tem a restituir ou a abater numa próxima guia. Porém, o diferencial dessa nova gestão de FGTS, que é uma coisa que nós não tínhamos anteriormente com a CEFIP, é que muitas informações que nos dias atuais a gente tem que fazer formulários, enviar para a Caixa ou fazer essa gestão em paralelo com outras declarações, o e-social vai levar tudo para o FGTS. Então você vai transmitir, vou fazer uma transferência de empresa para o mesmo grupo econômico.
O E-Social ele vai levar a sucessão de vínculo, o FGTS vai acatar essa informação, vai fazer a transferência das contas, tudo de forma automática. Tá? Então as empresas não vão precisar mais fazer vários formulários, ir até a Caixa, então toda a gestão, até mesmo de alterações de dados dos empregados, o E-Social vai levar no evento 2205, o FGTS vai lá, vai buscar a informação. No momento que a gente for transmitindo as folhas de pagamento, o FGTS já vai lá buscando as informações deles, vai alimentando a base de dados deles, tá? E no momento que a gente mandar o fechamento da folha de pagamento, caso vocês não vão via aplicação, via web service, né, do software de vocês, por exemplo, da Questor, ir lá fazer a geração da guia, no momento que você mandar o evento de fechamento, o próprio FGTS vai fazer a geração de todas as guias. Porque neste novo formato, somente com a sua inscrição, você vai poder se dirigir até um banco ou uma lotérica e fazer o pagamento dessa guia. Você não vai mais precisar ter a guia em mãos. Então, você já, com essa nova gestão, vai ser tudo muito mais rápido, tá? Hoje não existe ainda como fazer testes do FGTS, porque o FGTS, então a Caixa Econômica, ela trabalhou em projetos separados do E-Social. Então eles têm um projeto e o E-Social tem outro. Eles acatam tudo que o E-Social mandou e fazem a geração deles. Tá? Como eles trabalham com valores do próprio saldo do FGTS da pessoa, eles acharam melhor e mais prudente trabalhar desta forma. Tá? Está previsto para sair a partir do dia 2/4, mas não tem nada oficial ainda. Então, assim que liberar o portal, vocês já podem ter acesso e consultar algumas informações para ver como vai funcionar. Tá? Porém, o portal ele vai poder ser utilizado, como eles mesmos nos repassaram, por pequenas empresas. As maiores empresas e as que têm mais movimentação, uma volumetria maior, precisam utilizar o web service. Tá? Porque lá a gente vai conseguir baixar dados de totalização para vocês conseguirem transformar em relatórios para vocês fazerem a conferência dos fatos, dos valores, tá? Então é importante essa distinção. Então, assim, o FGTS nesse primeiro momento a gente não conseguiu testar porque não está disponível nada ainda, mas a proposta da Caixa Econômica é uma proposta muito boa, uma proposta que vai automatizar todos os departamentos pessoais. Ok, pessoal. Então esses eram os assuntos que a gente elencou aqui para falar na nossa live. E a gente vai responder alguns questionamentos que durante a nossa transmissão o pessoal foi fazendo. Aproveitar esse tempo, né, final aqui para responder essas questões. Então, o Maicon Correia, ele comentou como será a exigência do SST para pequenas e médias empresas. Então, Maicon, o SST ele vai ter a mesma validação que as grandes empresas. As pequenas e médias empresas, não por elas serem do grupo de futuro, elas também vão ser obrigadas a transmitir os eventos de SST. Então, todos os eventos que estão neste grupo, eles precisam ser transmitidos. A obrigatoriedade vai ser a mesma para ambas as empresas. Alguém quer comentar alguma coisa sobre a SST? Não, Ou só um ponto importante é que, com essas empresas que vocês, caso você tenha pequenas e médias, já vai aprimorando e trazendo todas as pontuações, caso algum cliente teu, se você é do escritório de contabilidade, eu não sei, mas se você tem, revise se todas essas empresas têm todos os laudos preparados, tá? Se já está de acordo, caso não, já vão solicitando, para que depois vocês só vão para o software e façam as amarrações das informações, já definam quem vai ser a empresa que vai transmitir essa informação, se vai ser a empresa que realiza os laudos, né, de saúde e segurança, ou vai ser a própria empresa, né, para ficar tudo já organizado, para que quando chegar a informação do SST a gente faça a geração apenas. Para ambos os grupos, o início da obrigatoriedade vai ser janeiro de 2019. Então, independente do grupo, se é do grupo de janeiro, das empresas maiores ou de julho, tem que já estar preparado lá para janeiro do próximo ano. Uma dica também sobre a SST é que vocês revisem os percentuais de insalubridade existentes nesses laudos, porque para verificar se vocês estão pagando corretamente, porque agora a gente vai começar a mandar folha, vai ter a insalubridade paga na folha. Em janeiro a gente vai transmitir informação da insalubridade, então essa conciliação de valores e informações vocês já podem ir fazendo. O Adilson, ele pergunta como fica a empresa inativa no E-Social.
Então, a empresa inativa, por mais que ela está inativa, mas ela está ativa para a Receita Federal. Tá? O CNPJ existe. Essa empresa também precisa fazer a transmissão do seu S1000, do seu S1005 e enviar um fechamento depois do 1299, porque a gente tem tags específicas para fazer essa gestão e esse controle. Tá? Valida da mesma forma. Hoje, uma empresa inativa, a gente precisa mandar uma RAIS negativa, nós precisamos mandar uma CFIP em janeiro e uma CFIP do 13º, tá? Então, valida da mesma forma, só que você precisa mandar o 1000, o 1005 e depois fazer um fechamento sem movimento no S1299. Exatamente, complementando esse S1299 sem movimento, ele vai ser enviado no primeiro mês de obrigatoriedade, caso já não tenha movimento lá em maio para o primeiro grupo, e após a necessidade de enviar, se continuar sem ter movimentação, somente uma vez por ano. Então vai ser enviado novamente esse evento só em janeiro do próximo ano e com as mesmas informações se permanece sem movimento. Então, ou a partir do momento que houver um movimento, vai ser enviado com o movimento, senão uma vez por ano há necessidade de estar enviando este evento. E como existem, né, Kátia, muitas empresas para transmitir isso, eu sei que os nossos clientes trabalham com grupos de processamento. Então, para facilitar essa transmissão, a gente criou uma gestão específica para transmitir o evento de fechamento por grupo, que aí você não vai precisar entrar empresa por empresa. Exatamente. E você vai disparar uma informação para aquele grupo. Então, essa gestão a gente já pensou fizemos de uma forma mais fácil para que facilite o dia a dia de vocês também. Existe um processo específico, vou incluir um grupo de processamento dessas empresas que não tem movimento e vou executar uma única vez, o próprio sistema vai gerar todos esses eventos para essas empresas selecionadas sem movimentação, no 1299. Ok, pessoal, então era isso. A gente quer agradecer a participação de todos, dar mais uma dica importante, a última, final para vocês. Material, a gente dispõe de material, tutoriais que auxiliam no processo de aprendizado do e-social. Então vocês acessem, clientes gestor, acessem a CCQ, tem lá nossos tutoriais, tem os vídeos. O MOS, que é o Manual de Orientação do E-Social, é um documento, é uma ferramenta bastante importante para quem trabalha com E-Social. Os nossos EADs, participem, eles são gratuitos, inscrever, participar e aprender. Então participem, a gente tem muito material já disponibilizado, a nossa equipe está preparada, está pronta e está dando o melhor atendimento para todo mundo. Não deixem para a última hora, comecem, se já não começaram, comecem o quanto antes. A questão do saneamento é fundamental. Então é isso, ter esses pontos de atenção que lá depois, quem não entrou ainda, está assistindo a primeira vez, né, está, quem sabe, um pouquinho assustado com o que a gente falou aqui, mas se a gente estiver bem preparado, se a gente tiver essa antecipação de trabalho, as coisas vão fluir com muito mais naturalidade, com muito menos preocupações. Obviamente, muitas coisas ainda serão ajustadas também no próprio E-Social, o nosso entendimento vai melhorar cada dia mais, né? Então não deixem de participar de EAD, são gratuitos, são poucos clientes que têm esse privilégio de ter EAD sobre um tema totalmente novo e de forma gratuita. Assim como o próprio software, né? Vocês estão recebendo todo o E-Social de forma gratuita, com o único custo do aprendizado de vocês. Então é importante isso, que fique claro que vocês estão com isso na mão, não deixem para a última hora, ok? E o que depender da nossa equipe, estamos à disposição. Tenham todos um bom dia e contamos com vocês na próxima live. Um abraço e até mais. Obrigada, até mais.